Encontro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, dominado pela invasão da Ucrânia. Kiev pede expulsão da Rússia. Lavrov justifica ataques a infraestruturas civis da Ucrânia com fornecimento de armas do Ocidente e acusa NATO e Estados Unidos de estarem envolvidos na guerra. ONGs e voluntários organizam evacuações na região de Bakhmut, palco de alguns dos mais intensos combates no leste da Ucrânia. A invasão russa da Ucrânia está a monopolizar o debate no encontro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que teve início esta quinta-feira em Lodz, na Polónia. O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros abriu as hostilidades com um apelo à expulsão da Rússia da OSCE, já que as decisões da organização requerem uma unanimidade e o Kremlin está obviamente a bloquear tudo o que diz respeito à guerra. O presidente polaco Andrzej Duda, anfitrião do encontro, também apontou o dedo ao Kremlin. Os responsáveis pelo crime de agressão, crimes contra a humanidade e genocídio devem ser absolutamente responsabilizados. Só desta forma poderemos restaurar a paz na Europa e evitar atos de agressão no futuro. Banido pela Polónia da participação no encontro, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, não poupou críticas ao Ocidente e à organização. O Ocidente tem tentado há muitos anos privatizar, ou uma expressão mais correta será apoderar-se da OSCE, subjugar esta derradeira plataforma para o diálogo regional. A Polónia afirmou que a OSCE tem a obrigação de defender os seus princípios fundamentais de manutenção de paz e estabilidade e que é Moscovo e não Varsóvia quem tem esvaziado a organização de sentido, bloqueando com a capacidade de veto a maioria do seu trabalho. A região de Bakhmut é atualmente palco de alguns dos mais intensos combates no leste da Ucrânia. Através de operações de evacuação organizadas por ONGs e voluntários, grupos de idosos, mulheres e crianças estão a ser deslocados para áreas mais seguras do país. É assustador. Só os mortos é que não têm medo. Todos queremos viver e ninguém precisa de um trabalhador morto num serviço de evacuação. Enquanto estamos vivos, podemos ajudar. Os últimos 4 dias foram insuportáveis. Voavam projéteis de um lado para o outro. O apartamento dos nossos filhos ficou destruído. É muito duro, emocionalmente. A maior parte dos deslocados saem em comboio em direção a Kiev na esperança de deixar para trás a brutalidade dos combates e bombardeamentos constantes. Os serviços da base aérea militar espanhola de Torrejón de Ardoz interceptaram esta quinta-feira um envelope semelhante aos que chegaram na quarta à Embaixada Ucraniana em Madrid e a uma empresa de fabrico de armas em Saragossa. Neste momento, a polícia está a avaliar uma possível ligação com a carta enviada à representação diplomática ucraniana, que feriu ligeiramente um funcionário, e a que foi recebida pela empresa de armas Instalasa, que emprega mais de 150 pessoas em 3 fábricas e exporta para mais de 35 países. Também nesta quinta-feira, o Ministério do Interior espanhol revelou que há uma semana o alvo foi a residência do chefe do governo espanhol. O governo de Madrid reforçou a segurança e a proteção das instalações diplomáticas e o Tribunal Nacional de Espanha está a investigar pelo menos o primeiro caso, o explosivo enviado para a embaixada, como um crime de terrorismo. Os esforços russos na região de Bakhmut indicam que as forças de Moscovo não aprenderam com as campanhas anteriores, nas quais tiveram baixas elevadas e estão concentradas em objetivos de importância operacional ou estratégica limitada. Esta é a última avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra.
A Rússia tem gasto forças de combate em pequenas povoações em redor de Bakhmut desde o final de maio. Desde aí, apenas conseguiu avançar poucos quilómetros de cada vez. Tal como o Instituto para o Estudo da Guerra observou anteriormente, os esforços russos para avançar sobre Bakhmut resultaram no contínuo desgaste da mão de obra e do equipamento, colocando tropas em povoações relativamente insignificantes durante semanas e meses. Este padrão de operações assemelha-se ao esforço para o controlo de Sievierodonetsk e Lysychansk no início da guerra. Para o Instituto para o Estudo da Guerra, as forças ucranianas permitiram às tropas russas concentrar esforços nestas duas cidades, próximas da fronteira da região de Luhansk, de importância operacional e estratégica limitada, para capitalizar a contínua degradação da mão de obra e do equipamento russos ao longo de meses de combate. Os esforços nesta área permanecem em grande parte paralisados no local que alcançaram no início de julho. Mesmo que as tropas russas continuem a avançar na direção de Bakhmut e mesmo que forcem uma retirada controlada ucraniana da cidade, Bakhmut oferece poucos benefícios operacionais. Os custos associados a 6 meses de combate brutal ultrapassam qualquer vantagem operacional que os russos possam obter. Por outro lado, esta ofensiva russa está a consumir uma parte significativa do poder de combate disponível da Rússia, facilitando a continuação de contraofensivas ucranianas noutros locais. A Rússia justifica os ataques às infraestruturas da Ucrânia com o fornecimento de armas pela NATO e Estados Unidos a Kiev e o treinamento de soldados ucranianos. Em resposta a uma pergunta de um jornalista da Associated Press, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse: Desativamos instalações energéticas que lhes permitem encher a Ucrânia de armas mortíferas para matar russos. Por isso, não diga que os Estados Unidos e a NATO não estão envolvidos nesta guerra. Vocês estão diretamente envolvidos, não só no fornecimento de armas, mas também no treino de pessoal militar. Na quarta-feira, os países membros da NATO reiteraram o apoio à Ucrânia e o comprometimento de fornecer armas de alta tecnologia, incluindo sistemas avançados de defesa aérea. O fornecimento do equipamento militar pelo Ocidente tem invertido o curso da guerra nos últimos meses. Depois de ter sido obrigada a abandonar a cidade de Kherson, a Rússia intensificou os ataques a infraestruturas de eletricidade e água da Ucrânia, matando dezenas de civis e deixando milhões aos rigores do inverno, sem luz nem aquecimento. Os ataques têm sido condenados pela comunidade internacional. Controvérsia na Bélgica em torno de um leilão de caveiras humanas da era colonial. A casa Van der Kinder anunciou na internet e causou uma tal onda de críticas que a venda foi cancelada e, apesar de perder dinheiro, vai devolvê-las à República Democrática do Congo. Estávamos a cumprir a lei, mas ao lado humano. Foi isso que levou muitas pessoas a reagir no Twitter, perguntando: como se podem vender caveiras humanas? Um deslize imperdoável para os grupos que denunciam abusos da era colonial e que têm inundado as redes sociais com críticas. É uma venda escandalosa, é uma venda de crânios de vítimas da colonização. Este leilão é como matá-los uma segunda vez. Uma situação que contrasta com a tendência atual na política belga. Há quem acredite que chegou o momento de legislar sobre esta matéria. Entramos numa era, eu diria, quase um século de arrependimento. Penso que é tempo de se criar um quadro legal para tratar de toda esta questão. Pouco se sabe sobre a história destas caveiras, para além das anotações que carregam, são restos de um passado colonial sombrio que um século mais tarde a Bélgica tenta alterar.